A farinha branca, ela não é tão recomendada na nutrição, já que ela é fonte de amido. Amido é um carboidrato, principalmente a farinha refinada. Os amidos, eles são absorvidos e geram níveis altos de glicose no sangue. E, ao mesmo tempo, o nosso corpo produz muita insulina para metabolizar a glicose que veio desse amido. Esses picos altos de insulina depois das refeições traz um grande prejuízo à saúde. Nesse sentido, a farinha branca é péssima, porque ela eleva os níveis de glicose muito rapidamente no sangue e de insulina. E isso é péssimo para várias pessoas, para os diabéticos principalmente, para quem está também tentando fazer uma dieta para controlar o peso. Então, não é considerado dos ingredientes aí da empanada o mais interessante. Se fosse na forma integral, talvez pudesse ser melhor. O sal em si, que é uma fonte de cloreto de sódio, traz prejuízos à saúde quando em excesso. A gente sabe que o sal pode elevar a pressão arterial. Hoje já tem até mais evidências de que o excesso de sal não influencia só na questão da pressão arterial. O excesso de sal pode alterar a nossa microbiota, a nossa flora intestinal, isso traz grandes prejuízos. E o excesso de sal também aumenta o risco de pedra nos rins, de cálculo renal. Por esses motivos, o sal que está aí como componente dessa massa não pode ser ingerido em quantidades exageradas. E na forma refinada, pior ainda, porque todo alimento que passa por refino, isso vale para as farinhas também refinadas. Ela acaba sendo contaminada um pouco com cádmio e com trissilicato de alumínio. Isso, que é um metal pesado. Isso faz também o sal refinado e a farinha refinada não serem escolhas tão saudáveis. A banha de porco nessa massa tem uma função também interessante que é dar maciez e volume à massa, não só a liga. Na verdade, a liga quem vai dar nessa receita é o glúten presente no trigo. Mas entra aí, os óleos de um modo geral entram dando corpo, maciez, umidade para a massa. A questão da banha de porco é que ela é fonte de gordura saturada, rica em colesterol. Então não se deve exagerar pelo fato de aumentar um pouco o risco de elevação do colesterol e doenças cardiovasculares. A quantidade de ovo usada nessa massa é pequena. Na verdade, ele não vai na preparação da massa. Depois é só pincelar um pouquinho por cima da massa para dar esse queimadinho, esse caramelizado aí que parece essa cor mais marronzinha. Então, ele não compromete muito a receita. O ovo em si, ele é um alimento saudável. Hoje a gente não questiona mais. É fonte de minerais, fontes de ferro, fontes de colina, que é bom até para o cérebro. Então, a gente só questiona o ovo quando em exagero e frito. No caso aí, ele vai como um complemento e é assado. Então, sem problema nenhum. Essa massa não é rica nutricionalmente. Não tem tantos minerais, tantas vitaminas, mas uma fonte interessante aí dessa massa é um pouquinho do zinco da farinha de trigo, se ela for integral, vai ter um pouco mais de zinco. E a banha de porco, parte dela é uma gordura chamada monoinsaturada, que é a mesma gordura do azeite, que a gente tanto elogia. Então aí eu considero essa massa, em termos de gordura monoinsaturada, uma fonte razoável. Só a massa da empanada, sem contar o recheio, que o recheio compromete também o valor calórico de toda essa preparação. Mas só a massa, ela tem uma média de quase 200 calorias, né? Dependendo do tamanho. Vamos pegar uma empanada média, vai. Então não é inocente. Em termos calóricos, não dá para exagerar, porque senão pode levar ao ganho de peso com muita facilidade. De que forma ela pode se tornar mais saudável? Tem alguma maneira fácil de fazê-la mais saudável? A maneira mais saudável seria com trocas inteligentes. Aliás, é uma área da gastronomia que vem crescendo muito, chamada de gastronomia funcional, que tenta, com trocas de ingredientes de uma preparação tradicional, manter a textura, manter o sabor, o paladar, mas com mais saúde, com mais saudabilidade. Então, por exemplo, essa massa, se fosse com trigo integral, já seria bem mais interessante. Porque as fibras, além de aumentarem a saciedade, elas diminuem a rapidez de absorção da glicose que vai vir desse carboidrato aí, desse trigo, né, que está nessa massa.
E quando a glicose é absorvida mais lentamente, isso para o nosso metabolismo é muito mais interessante. Então, por si só, presença de fibras já é interessante. E também, óbvio, você pode trocar, por exemplo, a banha de porco, que tem uma função de umedecer, dar um pouco de volume a essa preparação, por azeite, por exemplo. Seria uma troca interessante. Quem, por exemplo, não pode comer banha de porco por aumento do colesterol, a troca por um azeite poderia ser interessante. Não vou questionar a questão do paladar, né? Porque as preparações originais mantêm o seu sabor original. Mas não ficaria tão ruim, não, mudando aí a farinha para farinha integral e usando o azeite como um óleo nessa preparação. Agora, a gente encontra em muitas receitas a azeitona. A azeitona faz bem? É saudável? A azeitona em si é saudável, é uma fonte de boa gordura, de gordura monoinsaturada, que é saudável. A questão da azeitona é como ela é conservada. Geralmente se coloca ela em salmoura, em conserva, né, para ela durar mais. Aí ela fica com teor de sal exagerado. Então, o ideal seria não exagerar na quantidade e, se possível, lavá-la bem antes de levar para o recheio ou para a preparação, diminuindo o teor de sal, né, de sódio dessa preparação. A gente pode comer empanada todo dia? Olha, eu vou fazer uma comparação da empanada com a nossa esfirra ou até com a pizza. Ninguém vai comer esfirra ou pizza todos os dias, pelo valor calórico, e contar também que na pizza depende do recheio, ela pode ficar ainda mais calórica. Mesma coisa a empanada. Qual é o recheio dela? Se for um recheio muito calórico, mais a massa que é calórica, então não dá para comer empanada todos os dias. Quem não pode comer empanada? Por quê? Bom, vamos lá. Vamos pegar os ingredientes dessa empanada. Farinha de trigo. Refinada, para quem está fazendo uma dieta para perder peso, ela é muito calórica e eleva muitos níveis de glicose e de insulina, o que não é legal para quem quer perder peso. Quem tem problemas com glúten, então vamos pegar os celíacos, por exemplo, não deveria comer a empanada com farinha de trigo. O sal dessa preparação, para quem controla a pressão arterial, também não é legal exagerar. Os diabéticos, já que o amido que vem desse trigo se transforma em açúcar no sangue. E isso pode elevar os níveis de glicose. Para o diabético, não é interessante. A empanada assada é mais saudável que um salgado frito? A empanada assada, sem dúvida, é mais saudável que um salgadinho frito, já que a fritura é péssima para a nossa saúde. Com o óleo muito aquecido, existem informações de substâncias que são consideradas até cancerígenas. Então, toda vez o assado vai ser melhor que o frito. Dos recheios da empanada, os mais saudáveis são aqueles com menor teor de gordura e que não sejam um alimento processado. Por exemplo, um cottage, um queijo que pode ser colocado nesse recheio com baixo teor de gordura, tem um valor calórico menor, né? Então, poderia ser um recheio interessante. Por que não pensar em recheios também de vegetais e não só de proteína animal? Então, vamos pegar aí um recheio para um vegetariano ou para um vegano, com berinjela, por exemplo, seria uma boa opção, né? Então, escolher cortes menos gordurosos de carnes. Então, por exemplo, o patinho, o coxão mole, né? Se for usar um frango, não colocar a pele do frango, que é muito rica em gordura, em colesterol, e evitar embutidos, como salame, mortadela, peito de peru, presunto. Por que motivo? Eles são conservados com nitrito para não apodrecer e durar mais tempo. E o nitrito hoje é estudado como potencialmente ruim para o nosso intestino. Então, acho que de vez em quando tudo bem, mas não seria interessante usá-los frequentemente como recheio. Os mais perigosos recheios da empanada, quais são? Os mais perigosos são aqueles que elevam demais o valor calórico da preparação, os que vão ser mais ricos em gordura. Então, se a gente pegar, por exemplo, linguiça, que tem uma quantidade maior de gordura, não seria um recheio interessante. Uma carne com um corte mais gorduroso de carne, né, que aparece aquela gordura ali, com a pele do frango, não é interessante. Acho que são os recheios que não são considerados tão interessantes aí nessa empanada. Carne moída. A carne magra seria mais interessante. Quanto mais gorda, menos saudável?
O total de gordura em si influencia no valor calórico, né? Cada 1 grama de gordura tem 9 calorias, mais do que as calorias da proteína e dos carboidratos, que são em 4 calorias. Então, muita gordura aumenta o valor calórico da preparação. Por si só já não é legal. A gordura saturada, que vem de origem do animal, é mais rica em colesterol e seu excesso pode comprometer um pouquinho o controle dos níveis sanguíneos e ser ruim para quem está precisando controlar o colesterol no sangue. Queijo na empanada, pode? Bom, aí vai depender de qual é o queijo que vai nesse recheio. Por exemplo, os queijos muito processados, como cheddar, por exemplo, não é um queijo interessante porque ele não tem nenhum valor nutricional para a gente. Esse eu colocaria de fora. Depois vem os queijos com alto teor de gordura. Então, por exemplo, o queijo prato, o queijo parmesão, que além de muita gordura, por exemplo, o parmesão ainda tem muito sal, não é legal. Então, quais queijos seriam interessantes do ponto de vista de saúde? Eu pensaria numa ricota, né, que é um queijo com baixo teor de gordura, rico em proteína, e que se souber temperar com alguns outros ingredientes, a própria azeitona, por exemplo, aí, daria um recheio bastante saboroso e mais saudável. Um bom ingrediente para o recheio de uma empanada, por exemplo, é o frango desfiado. Por exemplo, do peito do frango, que já tem um teor de gordura menor. Não vai a pele, por exemplo. Sem contar que é uma boa fonte proteica, uma boa fonte de magnésio, uma fonte razoável de cálcio e uma boa fonte de zinco, o que vai ser excelente para o nosso sistema imunológico. Então, quer dizer, empanada, sim ou não? Empanada não é um alimento tão ruim se a gente não comê-los com frequência. Aliás, na nutrição a gente fala isso, entre remédio e veneno é dose. Eu acredito que não seja um alimento para o dia a dia. A gente pode colocar nas nossas exceções. Por exemplo, deixa para o fim de semana, vai sair para passear, vai conhecer uma culinária diferente, entra numa casa especializada e come uma boa empanada ali naquele momento. Mas, por exemplo, todos os dias, usar como alimento diário, não considero interessante, salvo as versões mais saudáveis, como já foi falado na pauta.